Uma boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um culto que se inicia aqui na comunidade de Confissão Luterana São Bento do Sul, Centro. Quero saudá-los nesta noite com a palavra bíblica de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 18, que diz: "O Senhor me livrará de todo mal e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Ele seja dada a glória para todo sempre. Amém." Esse versículo está inserido no contexto onde Paulo pede que Timóteo o visite em Roma assim que ele puder. E ele confia que o seu irmão Timóteo fará essa visita a ele. Isso significa que nós também não deveríamos hesitar em pedir ajuda para os nossos irmãos na fé, principalmente quando temos uma necessidade urgente, quando a nossa necessidade é grande. A generosidade que muitas vezes os cristãos demonstram para o seu próximo vem somente de um lugar: o sacrifício pessoal de Jesus, que por amor se entregou totalmente para que fôssemos salvos. Esse é o Senhor que nos livra de todo o mal e nos leva em segurança para o seu reino celestial. E a Ele seja dada a glória para todo o sempre. Amém. Celebramos esse culto em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Assim como você está, convido para baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Neste momento queremos orar, falar com Deus. Ó Deus de todo amor e ternura, Tu que te moves em toda a vida, perdoa-nos por nossa falta de amor. Temos praticado muitas injustiças. Somos pessoas preconceituosas. Muitas pessoas são discriminadas por sua cor de pele e outras por sua orientação sexual. A terra está sangrando, Senhor, pois florestas são derrubadas e queimadas, águas são poluídas, sementes são plantadas e cultivadas com muito veneno, há muita ganância e falta de amor comprometido com toda a Tua criação. Ó Deus, perdoa-nos e orienta-nos na construção de um mundo de justiça e paz. Em nome de Jesus, que nos ensinou o amor, mostra-nos o caminho para o arrependimento e a mudança sincera em nossa forma de viver. Amém. Em Cristo, nós temos
a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza de sua graça, perdão e liberdade em Cristo é o que eu vos anuncio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido para uma palavra de oração. Deus, teu poder é de amor. Nós te agradecemos que Jesus nos mostrou esse grande e maravilhoso amor. Queremos fazer nossos corações se abrirem para ouvir a tua palavra, estarem abertos para todas as pessoas a partir do teu amor incondicional, ensinado e ofertado por Jesus. Que o teu Espírito Santo nos ajude. É o que te pedimos. Amém. Em preparação para ouvirmos a palavra de Deus, convido para cantarmos o hino Amanhecer. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. O que significa viver o amor nos dias de hoje? O que significa amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento? O texto no qual nós iremos meditar nesta noite é o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 46, o qual está previsto para o 21º domingo após Pentecostes. Através desse texto, Deus nos convida a recuperarmos o sentido do amor profundo, como uma experiência humana e ligado diretamente ao próprio Deus. Quero convidá-los, aqueles que puderem, abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 46. Passo a ler o texto. Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente.
Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Quando os fariseus estavam reunidos, Jesus perguntou a eles: o que vocês pensam sobre o Messias? De quem ele é descendente? Davi, responderam eles. Jesus tornou a perguntar: então por que é que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, chama o Messias de Senhor? Pois Davi disse: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Ninguém podia responder mais nada. E naquele dia em diante não tiveram coragem de lhe perguntar mais nada, de lhe fazer mais nenhuma pergunta. Até aqui, a palavra do Senhor. O texto de Mateus 22, capítulo 34 ao 46, ele está localizado dentro de uma seção que fala do ministério de Jesus em Jerusalém, que inicia em Mateus no capítulo 21 e vai até Mateus no capítulo 27. É possível perceber que o evangelho de Mateus, ele apresenta Jesus que não se nega a responder perguntas difíceis. Ele não foge da presença daqueles que não gostam da sua atuação. Só esse fato já demonstra que Jesus, ele entende a relação com as pessoas. O nosso texto ele encontra-se dentro de um bloco de controvérsias, que tem origem na resistência oferecida por diversos grupos judaicos em relação aos ensinamentos de Jesus. Mateus, capítulo 22, versículo 15. E Jesus já havia calado a boca dos saduceus no versículo 34. Numa tentativa de combater Jesus, esses grupos procuram colocar Jesus à prova novamente, no versículo 35. Os fariseus perguntam a Jesus: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus responde: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Este é o maior mandamento e o mais importante. Aqui Jesus aponta para a memória da narrativa sagrada do Antigo Testamento, a um dos livros da lei judaica, Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5. Jesus aponta para um amor intenso, isto é, com todos os sentidos, coração, alma e entendimento. O amor que necessita ser expresso por palavras e ações concretas. O amor a Deus que está ligado com o amor ao próximo. E também como aprender a amar a si mesmo. E o segundo mandamento, mais importante, é parecido com o primeiro, diz Jesus. Jesus menciona o Pentateuco, o livro de Levítico, capítulo 19, versículo 18, que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas o que significa amar ao próximo? O que significa amar a si mesmo? Como essas dimensões do amor, elas estão interligadas e necessitam se concretizar em nossas vidas? Também nessa parte do mandamento encontra-se a necessidade e a profundidade do amor. Amar o outro como a si mesmo é um tremendo desafio. A aceitação plena do nosso próximo, assim como ele é, assim como ele se apresenta, com todas as suas diferenças, com todas as suas mazelas. Jesus propõe o caminho do amor.
Ele rompe com uma espiritualidade sem compromisso e com um amor egoísta, com um amor consumista, voltado para si mesmo. Nesse sentido, o nosso texto, ele nos leva a refletir sobre 2 pontos de extrema importância. E o primeiro ponto é amar a Deus. Quando Jesus coloca o amor como critério único para o cuidado, a promoção de vida, ele abre possibilidades para que todos façam parte das bênçãos de Deus. Para muitos fariseus e outros grupos que rejeitavam os ensinamentos de Jesus, os pobres eles eram considerados ignorantes. E por isso, na concepção deles, estariam excluídos do reino de Deus. Somente eles se achavam os privilegiados, porque conheciam as leis. Porém, não é o simples conhecer e o cumprir a lei que garante a salvação, mas sim a prática do amor. Jesus derruba com as suas afirmações, com o seu amor, muitos muros que impediam o acesso dos pobres, o acesso das mulheres, das crianças, o acesso das viúvas, dos órfãos a entrar no reino de Deus. O amor a Deus é permitir o acesso a todas as pessoas, conforme a vontade de Deus. O amor a Deus sempre precisa ser entendido como uma reação ao amor que recebemos dele por primeiro. O mandamento de amar a Deus no Antigo Testamento é a estipulação básica da aliança, pois mostra a fidelidade do povo com um único Deus. O amor a Deus precisa ser supremo. Esse é o significado do versículo 40, quando Jesus menciona a lei de Moisés. Na compreensão da época, o amor era visto como um regulador de toda a atitude do ser humano, tanto para com Deus, como também para com o seu próximo. E hoje, qual é a nossa compreensão sobre o amor de Deus e também com o amor ao próximo? O amor precisa ser incondicional. Ele exige decisão definitiva, confiança sem restrição e manifestar-se na afirmação e na execução da vontade de Deus. O amor tem que ser entendido como um ato voluntário, não como um sentimento, mas através do serviço, através da dedicação, através da vida. É nisto que consiste a verdadeira essência e a autêntica piedade. Amar a Deus é amar o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. O coração ele representa um lugar da vida interna do ser humano. Lugar de alegria, lugar de temor, também lugar de dor, mas lugar de esperança, lugar de desejo e de pensamento. A alma é sinal de vida, e o entendimento pode significar conhecimento, passando por experiências. E a vivência desse amor é a resposta ao amor que já recebemos de Deus. Conforme 1 João, capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ao grande mandamento de amar a Deus, Jesus acrescentou o amor ao próximo como a si mesmo. Jesus rompe com todo amor baseado no egoísmo, no consumismo. Com isso eu entro num segundo e último ponto, que fala sobre amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus ele une um elo com o amor a Deus e ao próximo como a si mesmo, que contém em si todos os mandamentos da lei. À medida em que a norma que ele coloca do amor ao próximo é o amor que o ser humano ele tem de si mesmo naturalmente.
Na prática, é necessário começar exercitando o amor próprio e confiar no amor de Deus em nós. Porque assim vai crescendo em nós a capacidade de ver nas outras pessoas criaturas que também são amadas por Deus. Somente assim percebemos e poderemos respeitá-las como seres integrais, como um todo. Ao responder à pergunta dos fariseus, no versículo 36, Jesus acusa os fariseus de estarem traindo o projeto de Deus, pois eles colocavam a letra acima da humanidade. No versículo 42, Jesus passa a questioná-los, perguntando sobre o que eles pensam sobre o Messias. A pergunta que Jesus faz para os fariseus também é relevante para nós nos dias de hoje? O que nós pensamos sobre o Messias? Quem é o Cristo? A questão que Jesus formula aqui é uma pergunta de decisão sobre a expectativa de seus adversários, a expectativa que eles têm em relação à vinda do Messias. Nesse momento, Jesus deve ter se perguntado: será que eles esperam a salvação política por meio da ajuda divina? Ou eles esperam pelo reino de Deus? A melhor resposta parece estar na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículos de 1 a 5, onde Paulo diz: eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo esta carta. Deus me chamou e me separou para ser apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Há muito tempo essa boa notícia foi prometida por Deus por meio de seus profetas e escrita nas Sagradas Escrituras. Ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi. E quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou com grande poder que ele é o Filho de Deus. Por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo, para levar as pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e a serem obedientes a Ele. Podemos ver aqui como a ressurreição de Jesus simplesmente pôs de lado a pergunta que para a teologia judaica parecia insolúvel. Portanto, a palavra acerca do Senhor de Davi e filho de Davi tinha como objetivo ilustrar para os adversários do Senhor a glória, a humildade de Jesus, que Ele é o verdadeiro homem, é verdadeiro Deus, é Cristo. Jesus se encontra entre os seus inimigos com a autoridade do Cristo, de que Ele há de voltar, de que Ele há de retornar. E eles simplesmente se calam. Mas nem isso os leva à conscientização sobre si próprios. Antes intensifica o seu ódio religioso, fanático. O conceito de amor ao próximo que Jesus tinha era certamente mais amplo do que muitos escribas. O amor é mais que um simples sentimento, é um compromisso de serviço com amor ao próximo, que também alcança aqueles que pensam e vivem diferente. Jesus não se afasta dos fariseus, pelo fato de eles pensarem diferente dele. Ele não se nega a responder nenhuma pergunta. Não tenhamos medo de responder perguntas. Não tenhamos medo de colocar a nossa posição cristã e afirmar o amor em meio a situações de ódio, de ganância, de falta de respeito com as pessoas e com toda a criação. O amor transforma. A lei é necessária para o serviço do amor ao próximo. A lei é importante, com certeza. Mas ela não garante a transformação se não existir o amor comprometido.
O amor é serviço que busca a transformação de realidades violentas, preconceituosas, discriminatórias, racistas, que não afirmam a vida abundante que se mostra na diversidade. Amar é um ato revolucionário que precisa acontecer dia após dia. O meu desejo é que possamos viver o verdadeiro amor nos dias de hoje, que é praticar o amor ensinado por Jesus todos os dias de nossas vidas. Amar a Deus com todo o nosso ser, sem reservas, de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. Na prática, amar a Deus é simplesmente permitir que Ele nos ame, permitir que o seu amor flua em nós, entender que não podemos conquistá-lo por méritos, nem podemos atrair esse amor por meio de nossos feitos, prestígios ou piedade. O amor em si, ele é dádiva de Deus. Não é conquista nossa. Portanto, que possamos nos entregar a esse amor, que vem até nós através do próprio Jesus Cristo, abrindo o nosso coração e permitindo que esse amor de Deus haja em nossas vidas. Que através desse amor possamos perceber o nosso próximo em suas alegrias, em suas dores, ouvindo-los, tentando entendê-los nas suas reais necessidades. E que possamos lembrar, não amamos para somar pontos, mas porque Deus nos amou primeiro e nos capacita a amar. Amém. Em resposta à palavra que ouvimos nesta noite e na comunhão com todas as pessoas que creem no Trino Deus, confessamos a nossa fé através das palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido para cantarmos o hino Em Nada Ponho a Minha Fé.
podemos nesse momento orarmos, termos um momento de intercessão, lembrando das pessoas doentes, lembrando das pessoas enfermas, das pessoas enlutadas, e pedir forças para que Deus nos dê a cada novo dia. Oremos. Amoroso Deus e Pai, rendemos graças por poder contar contigo em nossas vidas. Rendemos graças por tua palavra e teu amor que não mudam, apesar de nossa infidelidade e insegurança. Intercedemos, ó Pai, por este mundo em que vivemos tão machucado e destruído, em boa parte por nossa omissão e silêncio, para que por nossa ação possa voltar a ser o mundo que tu queres para a tua criação. Intercedemos por nossas autoridades para que nos governem com justiça e responsabilidades, orientadas por tua palavra, que é luz verdadeira e palavra fiel. Intercedemos por todas as pessoas que sofrem, doentes, enlutadas, depressivas, abandonadas, injustiçadas. Também pelas pessoas que convivem com essas pessoas e acabam sofrendo juntamente com elas. Dá-lhes a certeza de tua presença e usa nossos pés, mãos e lábios para que elas saibam que tu não as abandonastes. Intercedemos por todas as pessoas que não creem e que muitas vezes carregam, sem perceber ou admitir, o peso terrível de não ter com quem repartir suas angústias mais profundas e doloridas. Senhor Deus, tu enviastes pessoas que falaram de teu amor revelado em Jesus Cristo, nossa verdadeira luz. Faz com que a tua palavra continue nos ensinando o caminho da verdade do Evangelho e nos coloque a caminho para um testemunho claro e vigoroso do teu amor. Ouve-nos, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, em tua bondade e misericórdia, quando juntos oramos a oração que teu Filho Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Amém. Convido neste momento para recebermos a bênção do nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Que assim nós possamos ir na certeza do amor de Deus. Desejo a todos um ótimo domingo e um abençoado final de semana, uma abençoada semana para todos. Um forte abraço. Amém.